duelo interessante entre duas grandes equipes e os dois jogos empatados em 1-1, porque a gente empatou lá, mas infelizmente não aconteceu, o VAR não valeu. São dois jogos iguais, com a característica do Cruzeiro, com a característica do Palmeiras. O Cruzeiro tem uma equipe muito qualificada, a gente sabe disso. E nos resultados classificou o Cruzeiro. E nós queremos parabenizar a equipe do Cruzeiro pela brilhante atuação nos dois jogos. Filipão, a gente viu esse episódio que você citou lá do jogo no Allianz Parque. Hoje a gente viu algumas cenas aí lamentáveis e tem um jogo domingo também. O Palmeiras pode encontrar o Cruzeiro também na Libertadores. Queria que você falasse do episódio, como é que você viu, analisou tudo isso e esse clima que se criou em torno do duelo. Bem, eu não quero entrar no mérito de nada, apenas quero que vocês coloquem as imagens de quem levou um soco por trás, do lado, e quando a bola estava no ar, o que é que o jogador do Cruzeiro fez com o Felipe Melo? Não revidou, não fez nada, foi agredido e não revidou e não fez nada. Portanto, tem determinadas situações que eu espero que a imprensa não eleja sempre um vilão. Tem outros vilões que não aparecem. Depois dão aquele, me desculpe, não é assim. Fez, assume o erro. Eu acho absurdo, o Cruzeiro ganhou, classificou, não adianta, não tem que brigar nem de um lado nem do outro, mas nós não iniciamos esse tipo de briga. Olhem bem quem agrediu o Mike. Então, depois, domingo, tomara e rezo e peço, por favor, que tenha tudo acabado aqui e seja um jogo de futebol normal. Por favor, que as torcidas saibam disso, que os jogadores saibam disso, se comportem e tudo mais, porque ganhou o Cruzeiro, classificou, nós temos outras competições, vamos atrás de melhorar o que temos que melhorar e pronto. Filipão, boa noite. Até sobre essa continuidade, né? O Palmeiras, por estava bem nas três competições, continua bem no Brasileiro, na Libertadores, é natural que, de repente, uma outra competição o Palmeiras pode não vencer, né? O diferente é quando ganha, obviamente. Claro. A pergunta que eu te faço é pelo que aconteceu, pela forma como o Palmeiras perdeu, mesmo fazendo uma partida de 1-1, tentando buscar o resultado até o fim. Você acredita que esse bom momento do Palmeiras vivendo vai ser mantido naturalmente no Brasileiro? Vai ser mantido tranquilamente. Nós já, claro que nós temos jogo de domingo e jogo na quarta-feira. Nós já sabemos mais ou menos como montar a equipe, que vamos ter que... Alguns jogadores não vão ter condições de jogar, desses que jogaram hoje. A gente vai montar a equipe com aquela equipe que vem jogando praticamente todos os jogos na véspera do jogo da Libertadores. E eu não vejo por que terra arrasada, porque perdemos para o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma boa equipe, grande equipe, com boa qualidade. Temos que fazer algumas mudanças, alguma correção em alguns detalhes, porque perdemos em erros que não acontecem em outros jogos. O Cruzeiro é tão capacitado a nos fazer errar em determinadas situações. Então a gente tem que estudar, trabalhar e continuar nas competições que nós estamos, seja o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Scolari, boa noite. São duas perguntas. Primeiro, fala do VAR que você pediu no lance do Antônio Carlos com o Fábio. E agora você vai ter mais... Só um pouquinho. Se vocês notarem e se vocês observarem, se puderem ler o que ele, quando colocava a mão no ouvido, dizia: foi falta, não foi falta, foi falta, não foi falta. E olhem, procurem ler, e daí ele vai dizer: então não foi? Tá, então não foi. Então, quer dizer, eu acho que esse VAR vai ser uma confusão do inferno. Mas está sendo, a gente vai ter que se adaptar a nós, os árbitros, os jogadores e tudo mais. É assim. Não deu, ok. Então, continua a jogada e aí terminou, pronto. Mas a segunda pergunta, desculpe. Agora você vê um lado positivo, que você vai ter mais tempo para fazer o trabalho de campo com a equipe, coisa que você não teve, né, desde a sua chegada nesses 45 dias? Sim, tudo bem, mas esse é um lado positivo que eu trocaria por uma classificação.
Porque essa classificação é que leva uma final de uma competição brasileira e que te leva, possivelmente, sendo campeão, a Libertadores. E é um título fantástico que se consegue dentro do Brasil. Claro que nós temos que ver com esse prisma diferente que tu estás me colocando aqui. Ou seja, vamos ter mais tempo de recuperação, de treinamento e tudo mais, mas a gente trocaria por uma classificação. Felipão, desde que você chegou ao Palmeiras, você vem utilizando o máximo de jogadores possíveis, você até evita separar como reservas e titulares, e você fechou as atividades e a expectativa hoje era de que o Mike, que vinha jogando essa fase mata-mata, tanto pela Libertadores como pela Copa do Brasil, fosse titular. Eu queria saber se a presença do Marcos Rocha hoje foi pensada exclusivamente para o jogo do Cruzeiro ou é um retorno natural na posição? Não, já foi pensado e já sabia antes. Vocês da imprensa, às vezes, não têm o time correto. O Mike jogou contra o Colo-Colo todo jogo, contra o Sport todo jogo. Não ia jogar aqui. É só observar o que eu tenho feito, as modificações, e poderiam mais ou menos adivinhar. E pelo que nós queríamos no jogo, o Marcos Rocha já sabia antes do jogo lá contra o Colo-Colo que ele não iria jogar em Belo Horizonte, porque a gente tem cartão amarelo, tem oito com cartões amarelos, a gente tem que adaptar aí, ver alguma coisa, então a gente vai prevendo, e a previsão era que jogasse o Marcos Rocha como jogou. Felipão, depois do primeiro jogo, você admitiu que a equipe, na entrevista daquele dia, foi um pouco abaixo do que ela vinha jogando. E hoje, mesmo quando o Palmeiras tentou pressionar, o Fábio trabalhou muito pouco. O Palmeiras não conseguiu finalizar muito. Isso te acende algum tipo de alerta sobre o desempenho do Palmeiras contra equipes do nível do Palmeiras, que talvez sejam as equipes que vão disputar os títulos com o Palmeiras? Não. As equipes do nível do Palmeiras são as equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores. É que a conotação que se dá, às vezes, a uma equipe que não está nos primeiros lugares é de que essa equipe seja ruim ou não esteja fazendo um campeonato muito bom, então o nível dela não seja o das equipes que estão lá em primeiro lugar. Mas não é assim. Notem que quando se perde pontos muito mais para equipes que estão lá embaixo e que disputando outra situação do que qualquer outra situação lá em cima. Então, não tenho por que cobrar nada da minha equipe diferentemente de hoje. Não criamos tantas situações, porque o Cruzeiro também não deixa. O Cruzeiro também não criou 2, 3, 4 situações também que a gente também marca forte. São duas equipes com características de marcação muito fortes e que não deixam o adversário criar muito. Mas quando criaram, as duas fizeram aquilo que tinham que fazer. Nós de escanteio e o Barcos fazendo o gol do Cruzeiro. Mas eu estou satisfeito, bastante satisfeito com toda a determinação, com a vontade da equipe. Claro que a gente tem que procurar algumas situações novas. Vejam bem que o Guerra estava 1 mês e meio sem jogar, já jogou um pouco lá, jogou hoje aqui. É outro atleta que tem capacidade para entrar numa equipe e modificar a maneira de jogar dessa equipe. Então, agora, quem sabe, o tempo que nós temos aí vai nos ajudar. Ok? Defini? Foram 2 jogos duríssimos, porque o adversário é de grande nível, exigiu muito da gente. Trouxemos mais uma vez uma vitória de fora para o segundo jogo. Hoje penso que dos jogos todos foi o que estivemos com um controle maior da situação, dos jogos de volta. Iniciamos bem. Seria um jogo de poucas oportunidades pela característica das equipes, pela filosofia até dos técnicos, né? Fizemos aí o nosso gol na frente e também sofremos um gol da única maneira que poderíamos sofrer, né? Uma bola parada, porque a equipe se comprometeu muito mais uma vez, ela
nesse aspecto tático de entrega, de cumprimento, ela é brilhante, e por isso que nós estamos chegando no segundo ano consecutivo na final da Copa do Brasil. E agora sim, eu disse aos jogadores, podemos sonhar com o bicampeonato, porque agora que vai ser a disputa do título. Até agora nós caminhamos para nos candidatar. E isso certamente deixa a nós muito felizes e ao torcedor mais ainda. Haja visto tudo que ele fez hoje à noite aí no Mineirão. Aquela confusão ali no final, o que aconteceu, por que começou? Eu creio que vocês com as imagens podem falar melhor do que eu, né? Eu vi agora algumas situações ali, eu acho que o Léo foi inconsequente no lance quando acabou o jogo, né? Eu fui pegar a bola com a mão e o Léo veio por cima, não sei se foi agredindo ou não, né? Logo depois o Sassá covardemente agrediu o Mike. E eu creio que isso realmente é uma situação que tem que ser vista, porque essa situação da covardia não pode acontecer, né? O cara passar correndo e dar um soco na cara do companheiro, isso é bem complicado isso aí. Então, sem o companheiro esperar, é complicado. Mas eu não estou aqui para falar do que aconteceu pós-jogo. Parabéns ao Cruzeiro pela classificação. E o Palmeiras resta realmente trabalhar bastante, porque nós temos mais 2 competições. E sonhamos em conquistá-las. Isso que eu ia te perguntar, você falou que vocês saem doloridos, obviamente, pela eliminação, né? Mas essa dor, de repente, pode ser usada de uma outra forma para levantar vocês, porque vocês estão vivíssimos no Brasileirão e na Libertadores. Mas com certeza, nós temos que aprender com os erros. Nós tivemos erros cruciais nesses jogos, pontuais, digamos assim, né? Nos primeiros minutos do jogo em casa, nos primeiros minutos desse jogo, não nos primeiros minutos, mas no primeiro tempo desse jogo também, que acabou originando os gols do Cruzeiro, né? Então, a gente não tem que lamentar essa situação de árbitro, de VAR, né? Nós temos que correr dentro de campo e fazer o nosso papel dentro de campo. Creio que nós somos aguerridos, ninguém pode falar que o Palmeiras deixou de lutar até o final, né? Mas infelizmente essa luta não valeu, essa luta não foi crucial para que nós pudéssemos classificar. E agora nós vamos realmente lamentar e em cima dessa dor trabalhar muito, porque nós temos que conquistar alguma coisa. Nós temos 2 competições, nós estamos vivos nessas competições e temos totais condições de poder conquistá-las, né? É um sonho para a gente vai buscar esse sonho. Felipe, essa briga aí do Cruzeiro no fim de semana, depois de uma eliminação e dessa confusão, como não deixar isso atrapalhar o Palmeiras no jogo pelo Brasileiro no domingo? E continuar trabalhando e saber e entender que as autoridades, né, competentes vão fazer a parte delas, porque quando acontece uma situação nossa aqui, vem todo mundo em cima, parece urubu na carniça, né? Então a gente espera também que seja feita a justiça também.